João capítulo 4, eu lerei dos versículos 1 até o versículo 30. Então, eu peço que você preste muita atenção na leitura. Esse é um texto bem conhecido de todos, mas a leitura do texto é muito importante porque é o próprio Deus se revelando a nós. Então, se tiver celular para atrapalhar, desliga o celular nesse momento, esquece a chuva, se der uma goteira aqui dentro, esquece também. O Senhor vai falar com você nessa noite em nome de Jesus. Diz assim João 4, de 1 a 30. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, do meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse quem agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de termos e lermos a sua palavra. O Senhor é bom, Pai, nos ilumina nessa noite. Que o Senhor fale aos corações aqui. Que o Senhor converta corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esse é um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. O texto da mulher samaritana. E é muito interessante, se você folhear a sua Bíblia, no capítulo anterior,
João ter colocado o encontro de Jesus com um homem e depois o encontro de Jesus com essa mulher. No capítulo 3, diz que Jesus encontra um fariseu, Nicodemos. E Nicodemos faz a seguinte declaração para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver nele. É interessante que Jesus acabou de receber um elogio, que Jesus acabou de receber uma verdade de um homem respeitado em Jerusalém, de um homem respeitado na Galileia, de um homem fariseu que fazia parte do Sinédrio, que era um líder religioso e civil, de um homem próspero, de um homem culto. Então ele diz, esse homem diz ao Senhor: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se esse não vier de Deus. Verdade ou mentira é isso? Verdade. Interessante que parece que Jesus foi um pouco indelicado com esse homem, não é verdade? O que Jesus vai falar para ele, para um cara, Nicodemos, eu vou dizer de novo. O que Jesus fala para um cara que basicamente, no que tem na Bíblia dele, um homem que sempre foi religioso, um líder da religião, um líder civil, uma pessoa próspera, um homem bom segundo a sociedade. Jesus vira para ele, numa única resposta, sem responder obrigado, sem responder, e aí como é que você chama, sem responder mais nada, ele fala: você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Isso daqui no mínimo é assustador. No mínimo é assustador. Nicodemos talvez seria uma pessoa que a gente fala assim, a gente costuma brincar isso em nossas casas, ou brincar até dentro da igreja. Todo mundo tem aquele parente. Pastor, pensa num homem bom, pensa num marido dedicado, pensa num pai amoroso, um pai presente, pensa num trabalhador honesto, pensa num cara que respeita as leis. Só falta uma coisinha, pastor. Só falta ser crente. Parece assim, parece que a gente fala que só falta um empurrãozinho assim, só falta um empurrãozinho. Ele já tem tudo o que precisa. Só falta esse detalhezinho. Jesus vira para ele e fala: você tem que nascer de novo. E agora a gente chega no nosso texto. A mulher samaritana. Você conhece muito bem, eu não quero expor verso a verso aqui, e sim ir contando a história de maneira geral e pegando alguns princípios muito importantes. O primeiro detalhe importante desse texto é um judeu falando com um samaritano ou com uma samaritana. Detalhe, de onde vêm os samaritanos? Você sabe que o povo de Israel, ele foi cativo da Babilônia. E alguns do povo não foram para a Babilônia. Eles então, com o tempo, eles começam a se misturar com o povo cananita, um povo pagão, que adorava outros deuses. Deixa passar o tempo. Os homens começam a se casar com as mulheres cananitas. Só que é o seguinte, quando se junta, Deus já havia falado, não se misture com o povo pagão. Quando se junta, ajunta tudo. Então, com o tempo, esse povo virou uma mistura. Um povo judeu que trouxe uma religião, e o povo cananita, povo pagão que adorava outros deuses, tinham outra religião. E o que eles fizeram então? Eles falaram: vamos juntar essas duas religiões para formar uma religião sincrética, ou seja, a mistura de várias religiões, e vamos fazer a nossa religião. Então essa mistura de raças, essa mistura de culturas, essa mistura de crenças, foi se formando um povo, e esse povo na Bíblia é chamado de samaritanos. Obviamente, o povo de Deus, o povo judeu, considerava o povo samaritano um povo pagão.
um povo que não adorava a Deus, consideravam inferiores, não estou falando que está certo, consideravam traidores, consideravam hereges os samaritanos, a ponto de ter uma rixa entre judeus e samaritanos, e alguns historiadores colocarem muito bem, que se um judeu fosse atravessar a rua aqui e viesse um samaritano, ele atravessava a rua desse lado, e talvez alguns até cuspiam no chão, como sinal de desprezo. O tanto que esses judeus desprezavam os samaritanos. Por esse motivo, é surpreendente o fato de Jesus ir ter falado com um samaritano. Esse já é um fato surpreendente. Segundo motivo, um judeu nunca, escute bem, nunca falava com uma mulher estrangeira em público, nunca, em hipótese alguma. Era como uma traição para seu povo. Terceiro motivo. Vocês lembram que eu li no texto? Qual horário a samaritana foi pegar água? Meio-dia, hora sexta. Só para você contextualizar, a hora bíblica aqui começa a contar a partir das 6 horas da manhã. Hora sexta, mais 6, 12 horas, meio-dia. Para você entender quando você lê as Sagradas Escrituras. Era costume local, as mulheres irem até o poço para buscar água, para fazer o seu trabalho de casa, para passar o dia. Então, todo dia, mulheres se encontravam à beira do poço, enquanto seus maridos iam trabalhar, para elas fazerem as coisas de casa. Pergunto a vocês, qual horário as mulheres iam buscar água? De manhãzinha. De manhãzinha, está mais fresco e tem o dia todo para passar trabalhando, e no outro dia de manhã também. Qual o motivo dessa samaritana ir buscar água ao meio-dia sozinha? Não há dúvidas aqui, quanto à construção do texto, que ela era rejeitada por seu próprio povo. O texto nos dá as dicas do porquê. O texto nos fala. Ela já estava com o 6º marido, ou seja, era uma mulher da vida, considerada uma prostituta, uma meretriz. Então não era bem-vinda nem no meio do seu povo. Por isso ela vai num horário que ninguém estava ali, porque ela era desprezada. Perceba, eu falei 3 detalhes para você, para mostrar uma coisa só. Jesus, quando quer alcançar alguém, ele não importa com as barreiras, não se importa com as barreiras impostas por homens. Ele quebra todas as barreiras possíveis, barreiras raciais, barreiras culturais, barreiras de gênero, homem, mulher, barreira moral, barreira religiosa, só para encontrar essa mulher no poço. Quando você lê o texto, você vê essa mulher assustada, e tinha que se assustar mesmo. Como pode um judeu vir falar comigo? Talvez até aqui nós poderíamos já olhar esse texto e simplesmente falar, que coisa maravilhosa. Só de Jesus ter quebrado essas barreiras, não precisava nem ter contado o diálogo, nosso Senhor Jesus, que já foi maravilhoso isso daqui, a busca de Jesus a um pecador. O que Jesus faz para alcançar um pecador. Mas é importante dizer que Jesus não perdeu a oportunidade de falar do amor dele a ela, de falar da salvação. Jesus não perdeu a oportunidade de confrontá-la. E se você perceber, eu quis rapidamente contar a história de Nicodemos, porque Jesus parece muito seco para falar com Nicodemos. E Nicodemos com certeza era um homem na sociedade, num posto muito mais alto com essa mulher, de muito mais cultura com essa mulher. Jesus simplesmente vira para ele e fala, você tem que nascer de novo. Jesus pede água a essa mulher. Jesus fala assim, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Versículo 7. Eu só quero fazer um parênteses aqui para você. Só para você perceber uma coisa aqui.
Esse texto está falando de sede, esse texto está falando de água. É muito possível que quase ninguém daqui ou ninguém já passou sede na vida. É muito provável. Nós temos muito acesso à água. Água. Talvez em um momento a outro, num trabalho, às vezes a gente trabalha demais, a gente fica com sede, mas a gente tem um local para ir buscar água, a gente bate no vizinho, a gente tem uma mangueira próxima ali, tem uma torneira a 1 quilômetro. Mas eu dei uma pesquisada aqui, só porque esse texto está falando disso. O que acontece no nosso corpo quando a gente fica sem beber água por muito tempo, e a gente fica com sede e não tem água para beber, e o que vai acontecendo? A maioria dos sites dizem: piora da memória e do raciocínio, envelhecimento da pele, mau hálito, queda no desempenho escolar, cansaço diário, dor de cabeça. Resumidamente, o corpo de uma pessoa entra em agonia. Pense comigo aqui se você já passou por isso. Vamos falar de não passar sede durante 2 dias. Vamos falar apenas de um trabalho pesado no sol. Você vai fazer um trabalho pesado no sol um dia, ou se você não trabalha no sol todos os dias, de repente alguém te chama para ajudar, bater uma laje, ir num sítio, fazer alguma coisa, está muito sol, você tem que fazer o trabalho, e você fica ali 2, 3, 4 horas sem tomar água. E de repente chega a esposa, ou chega a vovó e o vovô lá no sítio, e chega com um garrafão d'água. E você simplesmente vai tomar essa água. Essa atitude de tomar a água, com certeza, é uma sensação, uma das melhores sensações que a gente pode ter. Nós estamos em agonia e nós precisamos tomar água. Nós não queremos tomar refrigerante, nós não queremos tomar suco, nós precisamos beber água. Quando você bebe essa água, você tem a melhor sensação do mundo. E eu estou falando de uma coisa muito simples, básica, que já te dá uma sensação muito grande. O que eu estou querendo dizer com isso? É que Jesus está falando exatamente nesse sentido espiritual para aquela mulher. Jesus está falando para aquela mulher: olha, você tem uma sede dentro de você, que você não vai saciar com as coisas que você está buscando. Você tem uma sede dentro de você, que o que eu estou te oferecendo, você terá a melhor sensação do mundo. É por isso que no texto ele diz: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Presta atenção o que Jesus está oferecendo aqui a essa mulher. Jesus está falando de satisfação da alma, satisfação e alegria que não depende de nada, em nenhum momento, daquilo que vem de fora. Uma satisfação que nós temos, ou que Ele nos dá, que não depende do que acontece no exterior, mas depende do que acontece em nosso interior. E aqui eu poderia sugerir uma pergunta para você, a partir desse texto que Jesus está oferecendo a água que sacia a alma dessa mulher. A pergunta para essa mulher e para nós nessa noite o que realmente te faz feliz nessa vida? O que realmente mata a sua sede? Jesus pergunta a ela. Jesus pergunta a você nessa noite. E talvez nós pudéssemos responder, pelo menos em pensamento: o que realmente me faz feliz? Interessante que a vasta maioria das respostas que nós damos sobre o que nos faz feliz vem de coisas externas. O que realmente te faz feliz nessa vida? Minha família, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu trabalho, ser bem-sucedido profissionalmente me faz muito feliz. Meu diploma que eu estou buscando, suei para conquistar ou estou suando para conquistar.
O que realmente te dá esperança e te faz feliz? Ah, o governo mudou, o governo americano, agora sim. Quando nós damos essa resposta, nós queremos dizer que o que nos faz feliz é aquilo que a gente conquista, que vem externamente, aí sim nós cumprimos o nosso propósito. E perceba que eu quis provocar vocês com coisas boas, né? O que me faz feliz? O meu casamento. O que me faz feliz? A minha família. O que me faz feliz? Os meus filhos. O que me faz feliz? O meu diploma. O que me faz feliz? A busca por conquistar mais uma casa ou por mais recursos. O que realmente me faz feliz? Jesus dá uma resposta para mim e para você e para a mulher samaritana. O que realmente te faz feliz? Ele diz: não há nada de fora capaz de te deixar feliz, porque essa sede de satisfação está dentro de você. Jesus responde para ela: o que realmente pode fazer feliz e pode saciar o desejo mais profundo de sua alma, sou eu, Jesus. Você não precisa beber essa água, você não precisa pegar água do poço e lavar o rosto ou jogar na sua cabeça. Jesus diz: eu posso dar essa água para você hoje, e do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante pensar nisso, porque muitas pessoas passaram e continuam buscando ainda conquistar os seus sonhos, e conseguiram muito mais do que os seus sonhos pessoais, e depois no final da vida elas ficam chocadas em saber que essas conquistas importantes, que podem ser buscadas, não o fazem satisfeitos, ou não satisfazem a sua alma. Buscam recursos e conseguem recursos, mas não satisfazem a sua alma. Buscam conquistas e diplomas, mas não satisfazem a sua alma. E é interessante. Você poderia honestamente pensar nesse momento: pastor, o recurso não satisfaz minha alma, mas eu prefiro ter o problema do bilionário do que eu, pobre, aqui com problema, porque problema todo mundo tem. Então eu prefiro passar esse problema tendo dinheiro. Pode ser que passou isso na sua mente nesse momento. Mas sabe, você sabe o que Nicodemos, esse líder maravilhoso, próspero, tem a ver com a samaritana, essa mulher queimada na sociedade, com mais de 5 maridos, rejeitada por todos. Sabe o que Nicodemos, esse homem exemplar na sociedade, tem a ver com essa mulher queimada na sociedade? A condição deles longe de Deus no pecado. Eles buscaram, na verdade, se você ver pela vida deles, a satisfação em diferentes locais. E às vezes hoje nós olharíamos para Nicodemos, nós falaríamos: só falta participar do culto, pastor. Eu acho que ele é até crente, ele só não vem na igreja. Não, mas aquele drogadito da esquina, aquela prostituta, aquele travesti que fica lá no centro, não, aquele lá, pastor, faz até força assim, aquele lá realmente precisa de conversão. O meu amigo não, o meu amigo assim precisa só de um toquezinho de nada de Deus. Mas aquele lá, a gente trata as pessoas como se precisassem mais ou menos do esforço de Deus. Porque é assim muitas vezes que nós olhamos para a figura de Nicodemos e a figura da mulher samaritana. Por isso que eu creio que esses textos, obviamente por Deus inspirados, foram colocados para a gente pensar. E Jesus sendo seco com um líder religioso, uma moral lá em cima, e gentil com uma prostituta.
para mostrar que os dois precisavam dele. Os dois precisavam dele. Meus amados irmãos, eles buscaram em coisas diferentes a sua satisfação. Se nós não buscarmos a nossa satisfação em Cristo, tudo será eternamente inútil. Tudo será eternamente inútil. E o texto tem uma continuação aqui, que eu só queria destacar para vocês, porque essa continuação aqui me chama muita atenção. Para mim essa é a parte mais emocionante aqui, que rasga o meu coração quando eu leio isso e penso no que Jesus está fazendo. Disse a mulher a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus. Jesus muda o assunto. O que Jesus está fazendo? Ela está pedindo água. Jesus diz para ela: vá buscar seu marido. O que tem a ver uma coisa com a outra, Jesus? Dá-me dessa água, a senhora acabou de me oferecer essa água, eu quero essa água. Tá bom, vá buscar seu marido. A mulher respondeu: eu não tenho marido. E ele respondeu: você falou a verdade. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Presta atenção nisso aqui, que isso daqui é sensacional. Jesus tocou no assunto mais difícil aqui, que muitas vezes nós não queremos tocar com pessoas. Ela tinha um histórico horrível de pecado sexual. A sociedade sabia. Jesus, sendo Deus, sabia. Para que Jesus tocou nesse assunto? Será que realmente é necessário? Ou Jesus quis humilhá-la? Será que Jesus não foi um pouco inconveniente? Não era só ele falar: está aqui água, olha, seja transformada em meu nome, amém. Eu ia falar em nome de Jesus, né? Jesus não queria humilhá-la. Se fosse assim, ele não teria quebrado todas as barreiras para falar com ela. Mas por que Jesus muda de assunto? Isso daqui é sensacional. O que Jesus está falando para ela é o seguinte: mulher, você está tentando buscar satisfação em uma coisa que não vai satisfazer a sua alma. Você está tentando buscar satisfação nos braços de homens e não tem dado certo. Você tem buscado a satisfação na sexualidade e não tem dado certo, e essa busca está acabando com você. É como se Jesus dissesse para mim e para você: você tem buscado a sua satisfação na pornografia, você tem buscado a sua satisfação nos seus diplomas, você tem buscado a sua satisfação no celular, vendo vídeos o dia todo, você tem buscado a satisfação no futebol, você tem buscado a satisfação no seu marido, na sua esposa, no seu cônjuge, na sua família, em coisas boas ou ruins, mas nada disso vai adiantar. Porque a única coisa que pode realmente satisfazer a sua alma sou eu, disse Jesus. Isso aqui é maravilhoso, porque Jesus é gentil, ele pergunta para ela: olha, minha filha, você não entendeu, você está buscando no marido atrás do outro, mas isso não vai satisfazer o seu coração. Pode ver que depois disso, ela fala para Jesus: Senhor, tu és profeta. Tu és realmente um profeta. Ela continua ali o texto com Jesus, falando do local de adoração. Os samaritanos fizeram um monte de adoração, copiando Jerusalém. Jesus responde com aquele versículo que todos nós amamos, não é verdade? Vem, já chegou a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é interessante que ela conhecia essas palavras. Por quê? Porque depois disso ela fala: vai chegar o Messias. Vai chegar o Messias. E ele vai explicar todas essas coisas que o Senhor está falando. E Jesus fala uma frase
É somente essa frase que nós precisamos em nossas vidas. Ele só fala: sou eu que estou aqui. Sou eu quem falo contigo. Meus amados irmãos, nas nossas angústias, na sua angústia, tudo que nós precisamos escutar é: sou eu quem falo contigo, minha filha. Sou eu quem falo contigo, meu filho. Eu estou aqui com você. Tudo que você precisa está aqui. Eu estou aqui. Você não precisa buscar nada, satisfação em nada e ninguém de fora. Busque satisfação em mim e eu te darei a minha água. E do seu interior fluirão rios de água viva. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você precisa esteve há pouco tempo com Nicodemos. E meu irmão, tudo que você precisa está vivo aqui nessa noite. Ele está no meio de nós. Louvado seja o Senhor. Talvez você que está aqui leve uma vida moralmente boa, igual Nicodemos. Eu não sou igual aquelas pessoas. Pastor, eu tenho minha fé, sabe? Eu não vou à igreja, não. E eu sou muito melhor que muitos de dentro da igreja. Você precisa de Jesus. Talvez você está aqui e realmente está afundado em pecado. Que são os mais condenados da nossa sociedade. Você também precisa de Jesus. O que Nicodemos e a mulher samaritana, eu e você, temos em comum? Somos pecadores que precisam de Cristo. Somos pecadores que precisam de Cristo. Mas você, na sua mente egoísta, mente que explica todas as coisas, ainda pode pensar mais. Mas pastor, nem essa mulher eu sou. Eu não tenho nem um pouco minha vida parecida com a dessa mulher. E nem um pouco com o do Nicodemos. O senhor falou que ele é religioso. Vamos tentar traduzir aqui de uma forma meio ridícula. É a pessoa que vive dentro da igreja. Eu não sou desse tipo de gente. Eu não sou esse tipo de gente. Só que eu ainda levo minha vida tentando fazer as coisas corretas, pastor. Não é isso o suficiente para eu ir para o céu? Eu vou contar uma historinha aqui para você entender uma coisa. Imagina só que uma viúva tem um filho. Essa viúva faz de tudo por esse filho. Tudo. Ela trabalha em 1, 2, 3 empregos, 3 locais para colocá-lo numa boa escola. Ela continua ralando para tentar pagar a universidade, para tentar ali com uma idade maior, dar um carrinho para ele para iniciar a vida. Ela faz de tudo por esse menino. E ainda mais, ela ensina bons conceitos para esse filho. Ela fala: meu filho, seja um homem que diz sempre a verdade, seja um homem educado, cuide dos mais necessitados e respeite os mais velhos e as mulheres. Ela então cria esse filho com todo amor, dedicando toda a sua vida a ele. Esse filho então se forma numa boa faculdade, tem boas notas e percebe que na sua área de atuação, para ele crescer profissionalmente, ele tem que se mudar para longe da mãe. Ele vai para longe da mãe. No início, ele muito animado, e por todo o seu amor que ele tinha à mãe, ele vinha todas as semanas. Todo final de semana, ele vinha. Se ele não viesse, ele fazia questão de pagar para a mãe e ir até ele, para eles passarem um tempo junto. Todo dia esse filho ligava para a mãe. Mas o tempo passou. No que era toda semana, passou a ser de 30 em 30 dias. As ligações já ficaram menores. O que era todo dia, passou a ser de 15 em 15 dias. O que era de 30 em 30, passou a ser de 6 em 6 meses. As ligações foram se acabando, afinal, ele estava com muito tempo, ou com pouco tempo para a mãe, e fazendo as suas coisas diárias do seu serviço. Começou de mês em mês ver a mãe,
6 em 6 meses, ano em ano, e agora tinha mãe que ligava de vez em quando. E de vez em quando ele mandava um cartão de aniversário para a mãe. Agora imagine comigo, que você conhecesse esse rapaz. E você falasse assim para ele: como você está? Estou bem. E sua mãe, como ela está? E ele falasse assim: olha, eu já não a vejo há 8 anos, mas eu estou fazendo o que ela sempre me ensinou, viu? Eu estou sendo um homem que diz a verdade, eu estou sendo um homem que cuida dos mais necessitados, eu estou sendo um homem que respeita os mais velhos e respeita as mulheres, como ela me ensinou. Mas você está vendo ela? Não, já há 8 anos eu não a vejo, e já há 6 anos eu nem falo com ela por telefone, mas eu estou sendo um homem assim como ela me ensinou. Pergunto, se você fosse amigo desse rapaz, você estaria satisfeito com essa resposta dele? A mãe dele deu tudo o que tinha, deu a vida dela. No mínimo, um filho lhe deve um relacionamento saudável, lhe deve amor, lhe deve lealdade. É interessante pensar que Deus nos deu algo precioso também, né? O seu próprio filho. Adivinha o que a gente deve a ele? A mulher samaritana conta para os amigos sobre a água viva no final do texto. Sobre salvação, sobre a sede que não sentiria mais. Mas para finalizar o sermão, eu gostaria de falar um pouco sobre sede com vocês novamente. A história continua. E o Filho do Homem encarnado, pregado na cruz do madeiro, ele diz em alta voz na cruz: eu tenho sede. Eu tenho sede. Jesus na cruz, minutos antes de morrer, disse: tenho sede. Além de Jesus sentir na pele a agonia da sede, que nós já falamos, Jesus estava experimentando a perda do relacionamento com o Pai. Porque Jesus estava levando sobre ele o castigo que eu e você merecíamos por causa do nosso pecado. E naquele momento que Jesus fala: eu tenho sede, Pai, por que o Senhor me abandonaste? Jesus estava experimentando a falta de relacionamento com a água. A sede torturante, mortal. Jesus experimentou essa sede por causa da separação que o pecado causou dele com o Pai. Mas é interessante que Jesus foi até o fim. Morreu, ressuscitou. E agora, porque ele venceu a morte, ele pode saciar a sede espiritual de todos nós. Esse é o evangelho de Deus que sacia a sua alma. O evangelho para o religioso, o evangelho para a prostituta, o evangelho para o rico e para o pobre. O evangelho para você nessa noite. O Senhor nos oferece água que sacia a nossa alma. Entregue sua vida totalmente ao Senhor. Isso é tudo que você precisa fazer. Crer nisso e ter um relacionamento maravilhoso com Ele. Vamos orar. Meus amados irmãos, primeiro
domingo, né, do ano de 2025, e o nosso desejo continua sendo que esse ano a nossa igreja seja mais íntima do Senhor, tenha mais sede do Senhor. Assim, nós teremos de fato um ano próspero, um ano abençoado. Ser abençoado é ser íntimo do Senhor e fazer a sua vontade. E essa parábola aqui, ela é muito especial, além de estar na Bíblia e ser contada pelo nosso Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele era mestre em contar histórias, ou seja, contar essas histórias de uma maneira simples, na linguagem do povo, para que o povo compreendesse verdades espirituais. Essa é uma de suas parábolas. E isso é muito importante, porque Jesus, ele trazia esses mistérios do reino para histórias simples, onde o povo ia entender. Por mais que também ele disse para um dos seus discípulos que o objetivo das parábolas era trazer entendimento aos filhos de Deus e aos não filhos de Deus, cegar o entendimento, para que eles não entendessem a palavra do Senhor. Nesse sentido, o Senhor Jesus está falando novamente uma verdade bíblica, que a palavra dele, do próprio Deus encarnado, nunca volta vazia. Ou ela serve para salvação, ou ela serve para condenação. A palavra nunca vai voltar vazia. E é assim que funciona até hoje ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos da palavra que é dele, falamos da Bíblia, essa palavra não volta vazia. Ela vai dar frutos para a eternidade, ou vai trazer rejeição na vida das pessoas. E esses que rejeitarem, eles vão sofrer penas eternas também. Mas Jesus, ele contava essas parábolas com vistas a um aprendizado supremo de cada parábola. Ele tinha em vista um aprendizado, mas dentro dessas parábolas também, nós podemos aprender muitas outras coisas. E essa parábola aqui, certamente você já leu e já escutou algumas pregações sobre ela. Eu só quero começar dizendo que essa parábola não está falando sobre bens materiais. Essa parábola não está falando sobre recursos financeiros, que eu já ouvi até pastores orando, né? Quando as pessoas iam entregando os dízimos, e ele orava e falava exatamente assim: esse dízimo vai produzir a 30, a 60 e a 100 por um em nome de Jesus, usando exatamente esse versículo aqui. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Essa parábola especificamente está falando de vidas, de corações. E se você perceber, o nosso Senhor Jesus, ele divide esses corações em 4 solos que você já conhece. E se você faz uma conta bem rápida, você vai perceber que de 4 sementes, 3 não vão dar frutos. Isso mostra também que Jesus não se impressionava com números e multidões. Ele sabia que muitas pessoas iriam vir, escutar, igual ele falou aqui, mas logo iriam sair. Não foi assim que aconteceu no Evangelho de Lucas? Quando Jesus está fazendo muitos milagres, ele começa a ficar famoso, óbvio. Quem não fica famoso operando milagres? Muitas pessoas vêm atrás de Jesus. Muitas pessoas curiosas. Alguns já com raiva do nosso Senhor Jesus. E alguns discípulos. Então lá em Lucas 9 ele começa a falar o preço de segui-lo. Depois que ele acaba o discurso, o que acontece com aquelas pessoas? Elas vão embora. Duro é esse discurso. Jesus não se impressiona com números.
Jesus, ele está atrás de corações, de mudança de vida. E ele sabe aqui que muitas pessoas não respondem positivamente. E Jesus contava essas parábolas. E contou essa parábola maravilhosa que nós vamos ver esses solos aqui. Mas eu só queria deixar isso daqui muito claro para você. Jesus, ele tinha um poder fabuloso de contar histórias. E histórias são importantíssimas. E quando você lê as parábolas do Senhor Jesus, você vai compreender que em sua maioria são histórias simples. Simples. Para alcançar o povo. E talvez, uma das coisas que nós precisamos resgatar em púlpitos, ou até em nossas conversas, é o poder da contação das histórias simples. É interessante que quando nós pensamos no Evangelho, ou o que significa o Evangelho, ele é uma história simples de ser contada. O Evangelho é um Deus que criou um mundo perfeito, um homem que virou as costas para Deus. A partir disso, esse mundo caminha a passos largos para o inferno. E depois Deus decide salvar o seu povo, enviando o seu próprio Filho, o próprio Deus encarnado, que obedece, vai para a cruz, paga o preço desses pecados, nos compra, isso é chamado de redenção, nos garante a salvação, nos chama para viver uma vida nele aqui, e voltará para buscar a sua igreja. Perceba que a história do mundo, ela passa a ser uma história simples então. Uma história de criação perfeita, uma história da queda, uma história da redenção e uma história da consumação de todas as coisas, onde o final nós já sabemos que o Cordeiro já venceu, vence no final e reúne a sua igreja. Isso é maravilhoso, isso é bom, isso é bendito. Mas quando nós pensamos em histórias, hoje também, nós precisamos pensar naqueles que vão receber essas histórias. Porque isso pode mudar a maneira da gente contar essas histórias, ou qual história nós vamos contar. Certamente, dependendo do público que eu falar aqui, para aqueles que usam redes sociais, se eu falasse alguma história da rede Orkut, alguns conheceriam. MSN, outros Facebook, outros TikTok e outros nem sei qual que é essas outras porcariadas que está surgindo aí. Mas a molecada saberia. Perceba que é importante também conhecermos os receptores dessa história. E Jesus, ele estava acostumado a que ele conta essa história, porque ele via na beira das praias plantações, não iguais às praias várias do estado de São Paulo, que você vai sair da praia e você vai ver prédios construídos, construções verticais, mas sim ele olhava as plantações. E o que ele fazia para ensinar? Jesus entra simplesmente num barco para se afastar da praia, para falar às multidões, também usando ventos que vêm do mar para sua voz ser propagada, se bem que Jesus, sendo Deus, ele poderia simplesmente falar e todo mundo escutar a quilômetros e quilômetros de distância, mas ele usava isso para falar às multidões. E quando ele começa a falar aqui, é como se ele estivesse falando: olha, pessoal, está vendo aqueles campos? Um homem um dia saiu a semear nesses campos. É como se eu virasse para você e falasse: está vendo essa parede aqui? Um homem um dia pegou um tijolo, pegou os materiais para construir essa parede.
e você com seus olhos conseguisse vislumbrar aquilo que Jesus estava falando. Isso é muito importante. Um evangelho claro precisa ser passado às pessoas. E aqui eu só chamo a atenção de algo que nem está no texto, mas fazendo uma aplicação aqui do que eu estou falando para vocês, é que quando nós passamos o evangelho claro às pessoas, nós precisamos mostrar que sem a salvação no nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas estão com um problema eterno e grande. Sabe por quê? Porque hoje você pergunta quem acredita em Deus, todo mundo fala, eu acredito em Deus. Mas faz a segunda pergunta, o que significa acreditar em Deus? Ou, quem é Deus para você? Aqui já começa a ser diferente. Porque Deus para as pessoas pode ser uma luz, Deus para as pessoas pode ser uma força, Deus para as pessoas pode ser qualquer coisa. Talvez nós precisássemos mudar a pergunta, né? Você acredita em Jesus Cristo, Deus encarnado? Já muda o trem. Acredito. O que significa acreditar? O que significa isso? Perceba como é importante nós conhecermos os receptores também da mensagem. E Jesus Cristo, conhecendo aqui as pessoas que ele estava falando, ele conta essa mensagem à beira-mar, como diz o texto, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que ele entrou num barco, onde se assentou afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar. Olha só que coisa interessante. Jesus Cristo começa a falar, em primeiro lugar, sobre a importância de semear. Você e eu sabemos que essa semente é a palavra do Evangelho. Em primeiro lugar, ele fala sobre a importância de semear. Eu já adiantei para você, porque esse texto é muito conhecido, que ele semeia em 4 solos. Também você acompanhou a leitura, então você sabe disso. Mas ele fala sobre a importância de semear. E aqui eu poderia pensar numa aplicação muito simples para nós. Uma aplicação que volta e meia eu tenho falado aqui na igreja. Eu creio que a maioria dos crentes não semeiam a palavra de Deus. E você pode falar assim, isso é um absurdo falar um negócio desse. Eu perguntaria para você assim, qual foi a última vez que você falou sobre o Evangelho a uma pessoa? Não foi a última vez que você chamou para vir num culto. Isso não é falar sobre o Evangelho. Não foi a última vez que você fez qualquer outra coisa, falou do pastor da igreja, ou bem ou mal. Isso literalmente não é falar do Evangelho. Não foi sobre uma programação que você convidou, sobre uma banda que canta músicas cristãs que vocês vão assistir. Isso não é falar sobre o Evangelho. Qual foi a última vez? Hoje nós até estávamos conversando sobre isso antes do culto. E infelizmente a gente parou, o que é uma vergonha, mas tudo bem. Nós fazíamos um discipulado, onde cada encontro, hora que o discipulado acabasse, nós tínhamos que encontrar uma pessoa aleatória na rua, a primeira que passasse, e puxar assunto com ela, e falar sobre queda, redenção, e chamar uma decisão à pessoa. Era a coisa mais difícil do mundo. Porque você está passando e você pensa, as pessoas têm mais o que fazer. Será que essa pessoa vai me escutar? Oh, você conhece Jesus? Conheço. Oh, você crê em Jesus? Eu creio. Como está a sua vida?
E aí você começava a conversar e isso causava muita vergonha, porque era muito esquisito. Porque você fala com um novo, você fala com um velho, você fala com qualquer, com um bêbado, tanto faz. Esses dias eu estava refletindo sobre isso. Que isso é falar do Evangelho. Se a gente não fizer isso, a gente não fala do Evangelho. A gente fala de qualquer outra coisa, mas a gente não fala do Evangelho. Perceba, se a gente não chegar no momento chato ou maravilhoso da conversa, que você vai falar para o seu vizinho, olha meu filho, se você não entregar sua vida para Jesus, você vai para o quinto dos infernos. Nós não falamos do Evangelho. Só que não, né, pastor? Isso não é politicamente correto. Eu não posso fazer isso. Cada um tem a sua fé, não é verdade? Cada um tem a sua crença. Cada um pode acreditar no que quiser. Ah, é? Para onde essa pessoa vai depois que ela morrer? Isso pode mudar a sua forma de viver. É interessante, nós precisamos pensar nessas coisas para nós fazermos as programações também da nossa igreja. Para que a nossa igreja seja um local de semeadura também. Nós precisamos inventar ou fazer as nossas programações conectadas. Esse mês já vamos voltar o Conexão Kids, para que nós possamos alcançar pessoas de diferentes idades, mas nós precisamos pregar o Evangelho a elas. E você pergunta, de novo, pastor, que papo chato. Na igreja sempre é pregado o Evangelho. Não é verdade. Não é verdade. É possível nós fazermos programações de igrejas, é possível até nós fazermos algo que supostamente é um culto e não ter pregação do Evangelho. Pode ter uma mensagem aqui bonita, uma mensagem motivacional, uma mensagem que cite a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não ter pregação do Evangelho. Olha que coisa interessante, chocante. A pergunta é, você pode fazer a melhor programação do mundo na igreja, você pode reunir jovens, adolescentes, idosos, homens e mulheres, pode estar tendo um movimento espetacular dentro da igreja. Pergunto, se não tiver pregação do Evangelho, alguém vai ser transformado? Você sabe que a resposta é não. Mas está tendo muita gente, pastor, está tendo um movimento maravilhoso. Olha lá, eles estão felizes. Eles estão se reunindo para fazer um monte de coisa. Eles estão se reunindo, sei lá, para ir na praça, para jogar ping-pong, para assistir filme, para fazer tantas coisas, para fazer churrasco. Tudo isso é bom. Pode me chamar que eu gosto também. Mas se não tiver pregação do Evangelho, não tem transformação de vida. Esse é o perigo que nós temos da igreja virar um clube gostoso de se estar. E nós vamos bater nessa tecla sempre, meus irmãos. Por quê? Porque se a Bíblia fala sobre isso, nós também corremos esse risco. Para que ficar falando sobre o pecado, pastor? No culto de Ano Novo, vamos falar sobre a graça. Olha só. Por que que nós falamos sobre a graça? Por causa do pecado e da condenação que vem dele. Olha só, não tem como falar do Evangelho se não falarmos essas coisas. Então a semente é a palavra de Deus. Essa semente é a palavra de Deus que aponta para o Senhor Jesus Cristo e sua obra na cruz do Calvário. O primeiro solo que o autor coloca aqui, ele vem mostrar aqui em Marcos
Marcos 4, ele fala assim, ó. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Vieram as aves e a comeram. Se você prestar atenção, depois do versículo 10, o Senhor Jesus explica essa parábola. Por isso que essa parábola fala de coração e semente do Evangelho. E depois do versículo 10, o Senhor Jesus Cristo está falando que isso faz parte de um coração duro. Esse solo representa um coração duro, que não quer a verdade bíblica. E aí a continuação do texto fala que vem Satanás e tira essa palavra desse coração. Preste muita atenção nisso daqui. Se você é daqui faz tempo, você certamente já escutou isso daqui. Talvez um dos locais e momentos que Satanás mais age é na hora do culto, é claro. Não tenha dúvida disso. Ainda tem gente que levanta o peito e fala, aqui nessa igreja Satanás fica na porta de fora. Com certeza ele age na hora do culto. Porque a semente está sendo plantada, a semente está sendo plantada, a semente está sendo plantada. O que ele não quer? Que isso aconteça. É interessante pensar sobre isso, né? Não entra em nossas cabeças essa guerra espiritual que tem na hora do culto, sobretudo em hora de mensagens. Como nós temos uma formação recente, que não sei quem foi que inventou esses negócios de demônios territoriais, então a gente pensa em Deus cuidando daqui e o diabo está da porta para fora. Aí a gente fala, não, ele não age na hora do culto. Ah, não. Irmãos, o diabo tenta fazer de tudo para que nós pensemos em outras coisas na hora do culto. Pensamentos em nossas mentes. Para que você pense em não sei o quê, para que você me julgue, para que você fique zoando, o pastor está gordo, o pastor está suado, o pastor não sei o quê, ou fulano de tal, ou esse moleque não para, ou fulano de tal está aqui, ou estou com as contas aqui. Quem que você acha que é? Para que você não preste atenção na palavra. Por isso é muito importante. E os nossos irmãos antigos puritanos, eles se preparavam para o dia do Senhor e para o culto. E você começa a entender, poxa, eles estavam certos. Eles tiravam atividades do sábado à noite para estarem descansados para o dia do Senhor, para que nada pudesse atrapalhar o dia da adoração, o dia que eles fossem receber a palavra do Senhor, porque a gente chega no culto, já tem 1 milhão de coisas em nossas vidas acontecendo. Se você chega cansado, se você chega de uma festa qualquer, não tem como, você não consegue concentrar. Você não consegue prestar atenção. E como você vai absorver a palavra do Senhor? Fala se não dá uma coceira para mexer no celular durante o culto. Até ligou a lanterna aqui sozinho. Fala a Deus aqui. Pensa, aí você fica com raiva de alguém, aí você fala, nossa, aquela irmã está aqui no culto, hein? Não deveria estar. Nosso louvorzinho hoje, mais ou menos, hein? Ah, não. Aí começa. É o Satanás intentando a sua mente. E às vezes a gente dá lado para isso. Coração duro que não quer a verdade do Senhor. Satanás vem e rouba a palavra semeada. Eu fico pensando seriamente, irmãos, se aqui caberia algum tipo de aplicação para todos nós. Porque passa meio-dia do culto
E 90% de nós não lembra a mensagem mais do culto. Olha como isso é interessante e perigoso. Isso é perigoso, irmãos. O que nós falamos no domingo passado? Não estou falando que a gente precisa lembrar os cultos. Mas perceba que a gente pode criar mecanismos para lembrar. Às vezes fazer anotações. Às vezes fazer alguma coisa que chamou a atenção. Poxa, isso daqui me chamou a atenção. Eu vou deixar anotado aqui. Foi num culto que foi falado. Eu vou anotar no meu celular para eu me lembrar desse versículo aqui que o pastor citou. Perceba como isso é perigoso. Nós estamos lidando com coisas espirituais e a gente acha que muitas vezes está tudo bem. Não está tudo bem. Em segundo lugar, solo rochoso. A ideia é que o homem do campo, ele arava a terra, e esse arado tinha talvez uns 20, 25 centímetros de fundura, então ele jogava a semente. A semente germinava, mas embaixo desse arado tinha rocha. Então essa semente não criava raízes. Ela nascia, mas ela ficava na superficialidade. Olha só. Eu até acho que esse solo é o que mais tem hoje. Pessoas receptivas ao Evangelho. A princípio ela vem, ela escuta, se chamar para um culto, bênção. Ela levanta, ela até chora. Quando a irmã Marília canta aqui e dá uns glória aqui do lado, ela chora. Mas é superficial. Por quê? Porque assim que ela começa a passar por qualquer probleminha, ela larga a mão de tudo. Superficial, uma fé rasa, ou nem tem fé. Acha que tem fé, e é algo muito raso. Uma das humilhações que eu passei na minha vida, eu agradeço a Deus pela vida do conhecido como gato louco, que é o pastor Arival. Eu estava lá na igreja, e aquilo foi muito humilhante para mim. Eu estava lá na igreja, sempre disposto a servir, lá em Pinheiros. E estava tendo um congresso lá. E eu nem seminarista era, só estava servindo lá, enfim, que eu morava lá. E o pessoal organizou para organizar o congresso. E eu estava no meio do povo, eu conhecia o pessoal lá. E ele chegou. E conversando, ele falou assim, tudo bem? Ô Tintim, o que você está fazendo aqui? Ele falou. Ele chamava de Rintintim. Ô Rintintim, o que você está fazendo aqui? Vou ajudar. Era na cozinha, sei lá onde que era. Ele falou, você não. Pode ir lá para o congresso. Você ainda não está pronto para ajudar aqui não. Pode ir lá aprender mais. O bom que o pastor Arival é sem filtro nenhum para falar na frente de qualquer pessoa. Aquilo lá me deixou tão envergonhado. Mas por causa da minha admiração que eu tenho por ele, eu engoli seco e fui lá, com o rabinho entre as pernas, para o congresso. O tempo passou. E eu percebo que essa humilhação, que nem foi tanto, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Você precisa crescer. Você precisa crescer. Muito rasinho. Vai crescer. Vai servir. Vai escutar culto. Vai aprender mais da palavra. Vai. Vai formar raízes. Para não ter esse coração superficial aqui, ó. Que acha que tem raízes, acha que conhece, mas não conhece nada. Não tem tempo de Bíblia, não tem tempo de culto, escutando a palavra. Não tem tempo
de igreja, não tem tempo convivendo, não tem tempo servindo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Hoje tem pessoas que elas vão ficar numa igreja até ter a primeira decepção delas. E a hora que uma pessoa da igreja ou o líder não fizer a vontade dela, ou magoar ela, falar alguma palavra atravessado, acabou. Até a próxima igreja. Eu sempre falei aqui que existem vários motivos para a gente sair de uma igreja. Vários. Esse, com certeza, não é um deles. O terceiro solo é entre espinhos. Ele semeia entre espinhos. E o versículo 18 e 19, se você vê, esse terceiro solo, é aquelas pessoas que estão extremamente preocupadas com as questões do mundo. Aqui tem até profundidade, até tem algum certo tipo de conhecimento, mas tem muita impureza, vive uma vida muito secularizada, e eu acho que esses dois últimos solos aqui são os principais, obviamente, os principais que caminham dentro das igrejas do Brasil. Pessoas sem profundidade, e outras até com um pouquinho mais, mas são extremamente secularizadas. Elas parecem mais não crentes do que as pessoas que não se dizem crentes. Você olha para ela e fala, eu nunca achei que você fosse crente, porque não é possível. As suas atitudes nunca demonstraram que você é um crente. São pessoas obstinadas pelos prazeres do mundo. Isso daqui é muito perigoso, meus irmãos. Muito perigoso. São pessoas secularizadas. E eu só vou resumir nisso. Quando você olha para alguém, conversa com alguém, convive com alguém, e você fala, cara, não é possível que você é crente. Não tem condição, não é assim, não, eu estou lutando para a santificação, não, você não faz nenhum esforço, você acha que a vida é só, está no meio de pecado, parece que até tem prazer, um ímã puxa para a parte pecaminosa. São essas pessoas aqui. São essas pessoas aqui. E é interessante que quando nós falamos sobre esses três solos, caiu à beira do caminho e o diabo roubou a palavra. Um é raso e o outro caiu dentro dos espinhos. E o texto também está fazendo alusão às três lutas que o cristão tem quando diz a carta de Paulo aos Efésios. Vamos lembrar aí? Contra quem o cristão luta? Vamos lembrar? Contra o diabo, contra a carne e contra o mundo, o sistema pecaminoso. Lá em Efésios 2, de 1 a 3, fala isso. Se você perceber, esse texto está falando sobre isso também. O primeiro, o diabo rouba. O segundo, a carne pecaminosa, que não nos faz aprofundar na palavra. O terceiro, os espinhos, o mundo e suas inclinações pecaminosas. As inclinações do mundo, que se a gente não cuidar, a gente está no meio delas também. Mas em último lugar, como eu gostaria que hoje fosse o único solo existente aqui nessa noite. O solo fértil. E perceba que quando esse solo é fértil, ele produz frutos. Ou seja, esse solo fértil, ele tem ações visíveis que as outras pessoas conseguem enxergar. Olha só, que coisa interessante e maravilhosa. O fruto é a evidência de quem ouve a palavra corretamente. Perceba, diante das pessoas, nós não precisamos produzir nada.
Nós não produzimos as boas obras para nós irmos para o céu. Nós somos salvos, só que as nossas boas obras, o nosso testemunho, é a única evidência que as pessoas têm que nós somos salvos. A evidência que uma pessoa tem e fala: pastor, você tem certeza da sua salvação? Tenho certeza da minha salvação, porque o Senhor Jesus Cristo me deu ela, Ele me comprou, Ele me salvou. Ok, a única evidência que você consegue enxergar é se eu pratico boas obras. Se eu tenho atitudes transformadas, atitudes cristãs que são encontradas na palavra de Deus. Se eu luto contra o pecado. Deseja aprender. Espera o tempo certo. É disposto a ouvir. Pensa, avalia e age. Pensa se essa mensagem foi correta e toma uma decisão. Eu fico pensando se nessa noite não é noite de você tomar uma decisão também. Às vezes, você pensa assim: pastor, mas como eu vou saber se a semente plantada aqui, eu venho nessa igreja, como eu vou saber se essa semente foi plantada em solo fértil? Primeiro lugar, você compreende que você é um pecador, que você não pode subir de escada nem voando para o céu. Segundo lugar, você crê na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele levou sobre si a ira do Pai, a ira do meu e do seu pecado. Você crê nisso. Crê na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte. Descansa, que vai para o céu por causa disso. E agora, vive para Ele. Porque agora, Ele passa a ser o seu Senhor. O Senhor das suas atitudes. Primeiro você descansa. Perceba que certeza da salvação é descanso. Eu descanso no Senhor. Eu descanso porque Ele já fez uma obra que eu não posso fazer. Eu descanso nisso. Mas eu não descanso em momento algum porque Ele me chamou para um trabalho. Ele me deu responsabilidades. Eu descanso a minha mente nele, mas o meu corpo vai trabalhar para Ele, porque Ele me deu responsabilidades. Ele pediu para eu pregar o Evangelho, Ele pediu para eu servir, Ele pediu para eu ser santo. Agora eu vou trabalhar, porque tudo que Ele fez eu não mereci, e mesmo assim Ele me deu. Por isso que o versículo mais maravilhoso, um dos mais que eu gosto e cito aqui 50 vezes no ano, é o apóstolo Paulo falando: o amor do Senhor me constrange. Esse amor me constrange a viver uma vida mais santa. Esse amor me constrange a subir mais uma vez e pregar. Esse amor me constrange, mesmo com dificuldades, mesmo com dores, pregar o Evangelho a toda a criatura. Esse amor me constrange a fazer mais um convite, a falar do amor dele para as pessoas. E assim, se nós sermos uma igreja assim, a promessa do Senhor contida aqui, mas que fica bem conhecida em Atos dos Apóstolos, que fala assim: e o Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que são seus. A semente vai dar a 30, a 60 e a 100 por um. Então, meus amados irmãos, nós podemos continuar orando para que a geração dos nossos filhos seja mais crentes que a nossa. Mas nós não só oramos, nós trabalhamos,
Nós vamos falar do amor do Senhor para os nossos filhos. Nós vamos convidá-los, sim, para o Conexão Kids. Uma das coisas para nós pregarmos o Evangelho para crianças. Nós vamos chamar famílias para a igreja. Nós vamos deixá-los à vontade. Nós vamos amá-los mesmo pregando contra o pecado. Porque, para falar a verdade, existe amor maior do que pegar contra o pecado de uma pessoa e falar: entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e você terá paz, paz que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Assim o Senhor vai trazer crescimento. Assim o Senhor vai dar crescimento. Que a nossa igreja possa compreender isso. Que em 2025, nós possamos ser uma igreja íntima do Senhor. Que tem paz, tranquilidade de falar: eu sou salvo pela cruz do Calvário e eu não fiz absolutamente nada. Mas que trabalha muito, muito, para alcançar outras pessoas. Tudo, como a famosa frase do Spurgeon: ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Orar, descansar e trabalhar, plantar. Será que em 2025 tem algum ministério que você possa servir na igreja? Agregar, plantar? É o Senhor que te chama para servir, para a honra e glória dele mesmo. Vamos à Bíblia em Gênesis 18. Gênesis 18, de 22 a 33. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Gênesis 18, de 22 a 33. Diz assim a palavra do Senhor: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, de longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite.
e que nós possamos aprender a ser mais íntimos do Senhor, aprender a orar mais, a depender mais do Senhor, em nome de Jesus. Todas as crianças, adultos, com pouco ou muito tempo de igreja, já ouviram falar da destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Você também sabe que essas cidades eram locais de muita promiscuidade. E a Bíblia é bem explícita em dizer que essa promiscuidade sobe até as narinas do Senhor, e o cálice do Senhor transborda sobre essas cidades por causa da promiscuidade, por causa da corrupção, por causa do pecado. E é interessante nós começarmos com esse contexto, porque nós vivemos em um mundo que acha que o nosso Deus não faz justiça contra o pecado. Que o nosso pecado não tem problema, pois ele já foi pago na cruz, é verdade. Mas é fato que o Senhor é justo em continuar punindo o pecado. Ele é misericordioso por não punir como deveria, mas é justo em continuar punindo o pecado. E talvez muitas das nossas pregações que não gostamos de escutar, e eu também não, deveriam estar focadas no Deus que é justo, no Deus que se ira, no Deus que molda o seu povo em santidade. Para moldar o seu povo em santidade, muitas vezes ele mói o seu povo, mas também faz justiça contra os ímpios, contra aqueles que rejeitam declaradamente o seu nome. E eu falo uma coisa para vocês: você, filho de Deus, que às vezes está sendo moído pelo Senhor, agradeça ao Senhor, porque o bom pai disciplina o filho que ama. O bom pai molda e direciona o filho que ama. O bom pai, quando vê o filho indo para o buraco, ele faz todas as coisas para o filho não cair no buraco. Ele disciplina, ele busca, ele toma atitudes drásticas, e isso também demonstra o amor de Deus por nós. Muitas vezes Deus faz isso. Deus nos quebra, Deus nos mói, Deus nos chama a atenção, mas lembre-se de uma coisa: Deus é imutável, Ele é amor, Ele é justo, Ele é bom. Então, se Ele nos quebra, nos mói, nos chama a atenção, é para o nosso benefício, para a honra e glória dEle mesmo, para nós sermos moldados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Mas aqui, duas cidades ímpias, de pessoas que não amavam o Senhor. E eu não quero focar aqui necessariamente no juízo do Senhor que veio sobre Sodoma e Gomorra, mas sim na intimidade de Abraão com o Senhor e na oração de Abraão com o Senhor para aquelas cidades. Obviamente, você viu Abraão orando pelos justos, pelos filhos de Deus. Por quê? Por quê? Porque Abraão, ele sabe o final da ira dos injustos, ou o final da vida dos injustos. Eles estão condenados. Eles já estão condenados. E o que nós deveríamos mais fazer para aqueles que são injustos, ou seja, não são filhos de Deus, é pregar a verdade do Evangelho a eles. É pregar a verdade do Evangelho a eles. Nós estamos num contexto bem específico aqui, que Deus já havia determinado a sua ira sobre essas cidades. Mas nós devemos olhar aqueles que não conhecem a Deus com compaixão. Porque a Bíblia diz que eles estão cegos em seus delitos e pecados. Eles estão cegos, eles são moldados e são escravos do mal. E só o Senhor para libertar. A liberdade no Senhor é o que mais as pessoas precisam. Mas esse texto mostra uma conversa muito bonita entre Abraão, aquele chamado amigo de Deus, e o próprio
Deus. Diz o texto que esses homens, mas anjos, saíram do acampamento e seguiram para Sodoma. E Abraão ficou ali com o Senhor. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que orar é estar na presença do Senhor. Isso daqui é uma coisa muito importante. Porque, ao mesmo tempo que Deus está em todos os locais, e Ele está, esse mesmo Deus manda você entrar na presença dEle no seu quarto. Entrar na presença dEle no íntimo. Orar no seu quarto. E é interessante a ênfase bíblica disso, por sinal. A ênfase bíblica que Deus responde orações, que Deus se revela a nós quando nós o buscamos, Ele se revela a nós. E isso traz bênçãos infindáveis a nós quando nós o buscamos e não falamos para as pessoas, buscamos no íntimo, ou seja, no nosso quarto. É interessante que nós estamos em um mundo hoje que me parece, talvez pelo sucesso das redes sociais, no mundo hoje de cristãos que querem demonstrar intimidade com Deus através de redes sociais, enquanto o próprio Deus falou, eu quero intimidade de vocês, é verdade, mas eu quero intimidade de vocês que eu veja, não que as pessoas vejam. Isso daqui é um detalhe muito importante. Ele critica, inclusive, os fariseus quando faziam isso. Ele fala, olha, os fariseus que gostam de orar para pessoas verem. Os fariseus que gostam de parecer espirituais. E os fariseus já receberam o que eles queriam. O que eles queriam? Ser visto por pessoas. Mas o que vocês têm que fazer, meus filhos? Ser visto por mim. Deus, diz o Senhor. E é interessante que a Bíblia fala que o Deus do céu o recompensará, o abençoará, o guiará, trará respostas às nossas dúvidas, fechará portas, abrirá portas, falará não, falará sim, abrirá portas que nós nunca sonhamos, ou fechará portas que nós sempre sonhamos, mas que não são da vontade dEle, porque no fim, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Por isso, o Senhor é bem claro em dizer que o pai que ama, ele presenteia o seu filho, e o Deus do céu, será que ele não presentearia os seus filhos com o Espírito Santo? Ou seja, o Espírito que nos guia, o Espírito que nos chama a atenção, o Espírito que nos molda, o Espírito que pesa a nossa consciência no pecado, o Espírito que passa a habitar em nós, na nossa conversão, quando o Senhor nos converte e nunca mais desiste ou sai de nós, Ele nos acompanha até o fim. Por isso o que nós mais precisamos é do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos disso, porque nós não podemos ter nada aqui, mas se nós tivermos o Espírito, nós estamos satisfeitos ou cheios do Espírito. Por isso, a Bíblia é bem clara em dizer que nós devemos buscar o Espírito Santo de Deus, perceba? Pertencer ou ter o Espírito é diferente de ser cheio do Espírito. Todo crente tem o Espírito, todo crente nunca perderá o Espírito, porque o Espírito Santo vem no ato da conversão, que não é conquistada por nós. Portanto, o Espírito não sai de nós não conquistamos a conversão, a nossa salvação. Ele nos presenteia gratuitamente e nos sela e estará conosco até o fim. Mas mesmo assim a Bíblia diz para nós buscarmos ser cheios do Espírito Santo. E o texto diz, não vos embriagueis com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo. Ou seja, sede cheios daquilo que te domina. O que você quer que te domine? Uma bebida ou o Espírito Santo de Deus? E como nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, diz o texto. Nós já oramos, orando, cantando ao Senhor cânticos e hinos espirituais, buscando a palavra do Senhor e sendo gratos ao Senhor. E é interessante, aproveitando isso daqui, Abraão, um homem íntimo do Senhor, e o texto de Efésios que diz, pessoas serem cheias do Espírito Santo de Deus, que você vê esse texto falando para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, e logo abaixo, na continuação, ele vem falar que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas são demonstradas através dos relacionamentos
fora da comunhão, fora da igreja. Esse texto é um dos que mais me chama a atenção, porque você, através desse texto, não poderia presumir que esse pastor aqui é cheio do Espírito Santo por causa de suas pregações. Mas você poderia presumir que o Mateus é cheio do Espírito Santo através de ver como ele trata a sua esposa em casa, os seus filhos em casa. Se ele tiver uma empresa, como ele trata os seus empregados, ou se ele for empregado, como ele trata o seu patrão, na relação pessoal, fora da comunhão do corpo, fora da igreja. Perceba o impacto do testemunho. Testemunho. Aí sim, testemunho. É como se no primeiro século eles olhassem para uma pessoa e falassem: poxa, esse cara, essa mulher está firme, esse cara está batalhando pela sua família, ele continua ali, esse filho está respeitando o pai, olha só, ele é honesto nas transações dele, do emprego, ele pratica o bem à pessoa. Opa, esse cara é cheio do Espírito Santo. E eu vou conversar com o cara, fala: cara, como que você faz essas coisas, cara? Por que você faz isso? Isso é tão bonito. E ele responde: eu faço isso porque o Senhor Jesus me alcançou. Não é por mim, é por Ele. Toda honra, toda glória dada a Ele. Perceba que não tem espaço para super-heróis dentro de igrejas, dentro do povo de Deus. A única estrela que brilha é a estrela do nosso Senhor Jesus. Mas orar é estar na presença de Deus. E permanecer na presença de Deus e estar sempre é possível porque somos habitação do Espírito Santo. É interessante que a oração também não deixa de ser uma resposta, até na lição aqui tem uma frase. A oração é nossa resposta ao interesse de Deus por nós, ao seu amor. Eu diria até que é uma resposta de alguém faminto por um pão àquele que nos concedeu o pão, aquele que nos dá o pão da vida. É uma resposta daquele que está sem tomar água, a água da vida concedida a nós. Mas em segundo lugar, quando tem a conversa aqui de Abraão com o Senhor falando com ele, nós aprendemos que orar também é ficar sabendo o que Deus quer. É interessante que muitas vezes, o Senhor não compartilha os planos dele conosco. Isso é fato. Mas muitas vezes Ele nos direciona. Ele abre portas. As circunstâncias abrem portas. Ele dá respostas claras ou nos guia claramente. O que está acontecendo conosco? O nosso problema é que nós ficamos procurando coisas extra o Senhor para nos guiar. Esse é o problema de hoje. O problema é que nós não estamos escutando a voz do Senhor, sendo que nós temos o sacerdócio universal, ou seja, o Senhor Jesus morreu por nós, Ele é o mediador entre nós e Deus, então nós temos acesso direto ao Pai, portanto podemos falar direto com o Pai. Mas o que nós insistimos em fazer? Nós insistimos em arrumar mediadores. E crente é cheio disso. Talvez você já foi guiado pela caixinha de promessas. Eu sei que alguém aqui já teve em casa. Só tem promessa boa. Louvado seja o Senhor pelas promessas boas. Tem muita promessa boa na Bíblia. O problema é quando a gente acha que toda a vontade de Deus está contida na caixa de promessas, que só tem promessas boas. Isso é ingenuidade, imaturidade. Quando nós chamamos Jesus de nosso Senhor, significa que toda a vontade dele é boa. E muitas vezes a vontade dele é que nós passemos por desertos, e nós não gostamos de passar.
E muitas vezes a vontade dele é que nós passemos 40 anos no deserto, igual Moisés. Mas o que acontece na caixinha de promessa? Só vai ter o Moisés libertador. Meus amados irmãos, nós nos amamos tanto, e a Bíblia até fala nisso, ama o próximo como a ti mesmo, porque você já se ama. Você se ama tanto que você não quer passar por dificuldades, e eu também não quero. Eu não sou ingênuo. Mas nós temos que ser maduros o suficiente para enxergar a mão de Deus em todas as dificuldades. Por quê? Porque o Senhor, e nós declaramos aqui, e você declara também, mas a Bíblia revela isso para nós. O Senhor é o governador de todas as circunstâncias. E nada sai do seu controle. Nada sai. Acredite, se o Senhor quiser que a gente morra hoje, a gente vai morrer. E ponto. Espero que não, Senhor. Vamos mais uns dias aí, né? Vamos tocando o barco, né? Vamos para frente. Mas essa é a realidade, nós temos que saber dessas coisas. Saber dessas coisas. Orar é ficar sabendo também o que Deus quer. Nesse caso aqui, olha, Abraão conversa com o Senhor e Deus compartilha seu plano. Eu vou destruir uma cidade, 2 cidades. A iniquidade de Sodoma chegou ao limite perante Deus. E é interessante que, se você notar aqui no texto, é por causa desse conhecimento da iniquidade e da punição de Deus que Abraão se propõe também a conversar com Deus. Isso daqui me chamou a atenção por uma coisa, preste atenção. Abraão sabia que Sodoma era uma cidade iníqua. Ele sabia. Mas mesmo assim ele tentou falar com Deus. Eu fico pensando que muitas vezes nós temos algumas atitudes diferentes de Abraão. Porque às vezes nós somos bons em avaliar que pessoas fazem e cometem erros. E a gente fala assim, com até um certo orgulho, porque não foi eu que caí dessa vez, e fala, está pagando o preço, olha lá. Essa é uma das piores atitudes que a gente como cristão pode tomar. É verdade que irmãos nossos pagam preço por causa do pecado. É verdade que nós pagamos muitos preços por causa do pecado. Talvez um preço menor do que deveríamos pagar. Mas nós deveríamos olhar com compaixão mesmo assim. Porque não é fácil passar por essas coisas. Mas também, Abraão, ele ora confiando no caráter de Deus, ou seja, Abraão ele começa a conversar com Deus, olha, o Senhor vai destruir os seus filhos que estão ali. A ideia, cadê a sua justiça? Cadê a sua misericórdia, Deus? E aqui me chama a atenção. Me chama a atenção porque talvez uma das, ou não, tenho certeza que as melhores orações que nós fazemos são orações baseadas no caráter de Deus. O que o Senhor prometeu para nós? Cobrá-lo não é desrespeitá-lo. Abraão cobrou a Deus. O Senhor é assim, o Senhor não vai destruir a cidade se tiver 50 pessoas. Isso não é fazer com que Deus faça a nossa vontade. Isso é Deus, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Isso é praticar a vontade de Deus e orar pedindo para que ela seja feita. Vou dar um exemplo bem claro aqui para você. Vamos supor, ou nós vamos fazer uma grande campanha de pregação do Evangelho. Não, campanha não, que está meio por fora, campanha ultimamente. Nós vamos juntar o povo para pregar o Evangelho.
Juntar, nós vamos pregar, nós vamos sair nas ruas de Bonifácio e nós vamos falar para as pessoas: olha, entregue sua vida a Cristo, olha, sem Cristo você vai para o inferno, olha, você é um pecador amado por Deus, miserável, olha, você vai ser salvo em nome de Jesus, entregue sua vida ao Senhor. Nós fizemos uma grande campanha. Pregamos o Evangelho puro e simples. Qual é a nossa oração? Senhor, o Senhor prometeu dar os frutos. O Senhor prometeu. Não foi a gente. O Senhor prometeu. E eu temo, irmãos, que nós não vemos mais conversões porque a gente não prega o Evangelho. A gente vê muita adesão, a gente vê muito movimento, mas a gente vê pouca conversão. Porque a gente não prega o Evangelho. Essa é a realidade. A gente convida pessoas para os cultos, a gente aproveita oportunidades e elas são boas, quem aproveita ainda está no topo. Mas eu estou falando de chegar numa pessoa e pregar o Evangelho. O Evangelho a pessoa deve entregar a vida a Cristo, reconhecer que Cristo morreu e ressuscitou para salvá-la. Assim ela será salva pelo Senhor. Isso é pregar o Evangelho. O resto são moldes que nós fazemos. Moldes. E nós não vemos mais pessoas transformadas hoje, porque a gente não prega o Evangelho, a começar de mim. A gente não prega o Evangelho, porque a gente não tem intimidade com Deus. Uma geração de crentes que busca experiências extraordinárias, mas não busca a pura e simples intimidade com Deus, num quarto fechado, que sim vai trazer experiências extraordinárias. Nós estamos invertendo as ordens do Senhor. É simples fazer uma leitura do que estamos vivendo hoje no mundo evangélico. É simples. É só nós pegarmos a grande comissão, ver que o que o Senhor promete, e nós estamos vivendo e buscando só o que o Senhor promete que vai acontecer se nós formos íntimos e pregarmos o Evangelho. Só que nós não somos íntimos e não pregamos o Evangelho, mas nós queremos ver os milagres de Deus, nós queremos ver as coisas de Deus. A hora que nós formos íntimos, buscarmos intimidade em oração, esse é o principal resgate que nós precisamos. Oração, 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 oração. Busca, 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 busca. O Senhor promete que vai nos usar. As coisas simplesmente vão acontecer sobrenaturalmente. Então, nós precisamos buscar ao Senhor, até porque orar, em quarto lugar, é insistir com Deus para que Ele nos atenda. Perceba, a Bíblia fala da parábola mais conhecida, que é do amigo importuno. Aquele que vai insistir com Deus, e o que esse texto nos ensina, essa parábola nos ensina, é que sim, Deus quer ouvir. No trono da graça dele, que as nossas orações e orações e orações e orações, não são repetições vãs, como a Bíblia diz. Como se meras repetições fizessem Deus atender, mas orações insistentes. Oração por uma conversão de um filho, oração por uma conversão de um amigo, oração por um irmão que está afastado da igreja, se afastando da igreja. A verdade é que a gente não está preocupado com ninguém, é só com o nosso umbigo. Essa é a verdade. Quantas vezes eu parei de orar por um amigo que não converteu?
Eu lembro, anoto, passa 15 dias, passa um mês, já era, e ele não converteu até hoje. O que Deus mandou? Insistir. Insiste, 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 insiste. Deus tem um propósito nisso. E muitas vezes o propósito é nos moldar à imagem e semelhança dele. É saber que a vontade dele é boa. É saber que a melhor coisa para a nossa vida é dependermos cada vez mais dele. Então é orar, é insistir com Deus sobre as coisas. E crer que ele responde pedidos. É interessante como Deus responde pedidos dos seus filhos para a honra e glória dele. Eu tenho a impressão que nós temos dois movimentos de oração aqui perigosos. Um movimento de oração que forma estratégias como se a partir dessas estratégias Deus fosse responder, ou seja, uma manipulação do sagrado. E um movimento também pequeno de oração, como se oração fosse em vão, não adianta nada orar. Não adianta nada. Até porque Deus já sabe, Deus é soberano, e lá, portanto, não adianta nada. E esses dias, na reunião do presbitério, me chamou a atenção como, às vezes, Deus ele tem um humor assim maravilhoso. E o pastor estava contando que uma amiga nossa de São José do Rio Preto foi criada com nós. Ela tem um filho autista, lá na segunda igreja. E ele estava falando, você vê como é coisa é, né? Geralmente, ele estava contando que tem algumas pessoas assim, especiais na igreja, e um gosta de dinossauro, é especialista em dinossauro, o outro gosta de Fórmula 1, sabe o nome de todos os pilotos, e esse gosta de bichos. Ele sabe o nome de tudo que é de bicho ele gosta, todos os bichos. E eles são uma família muito simples, então ele passa nos postinhos de saúde, enfim, para se tratar com alguns médicos ali. E ele falou, mamãe, hoje eu falei com Deus. O menino, se eu não me engano, tem 6 anos. Mamãe, hoje eu falei com Deus. Falei, filho, coisa boa, né? Falar com Deus. E eu falei para ele que eu quero ver um tamanduá, mamãe. E a mãe, como mamãe, falou, deu risada e falou, bênção, filho, que bom, né? Eles estão no postinho tratando. A hora que eles saem do postinho, adivinha qual bicho está passeando no meio da rua de Rio Preto e sai no jornal? Um tamanduá. Aquilo fez com que a mãe ficasse estarrecida de como Deus pôde ouvir uma oração tão simples, aparentemente boba. Como Deus é maravilhoso e escuta as orações dos seus filhos. Para a gente também não achar que podemos nem manipular a Deus, mas que nossas orações são em vão. E o pastor com lágrimas nos olhos, o pastor Watson contando para a gente, ele falou, saiu no jornal um tamanduá, que o menino da igreja orou, isso é maravilhoso. Portanto, nós devemos insistir com o Senhor. Insistir com o Senhor. Pedindo a vontade do Senhor, é claro. Mas perceba, uma oração tão simples para ver a beleza da criação do Senhor. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Às vezes essas coisas nos enchem mais da presença do Senhor do que ganhar bens materiais que não valem para nada. E muitas vezes é por isso que Deus não responde nas nossas orações. Porque muitas vezes os nossos corações estão nos bens materiais e não na criação do Senhor para contemplarmos a beleza da sua criação. Mas orar também é crer que Deus responde o nosso pedido.
É verdade. Ele responde o pedido. Abraão orou e aguardou a resposta de Deus. E a expressão lembrou-se de Deus do texto indica que o Senhor ouviu a oração de seu amigo Abraão. Abraão é chamado de amigo de Deus. E Ló foi salvo também ali. Mas é interessante pensar que Deus cumpriu a sua promessa também de justiça. Por outro lado, Abraão continuou insistindo. Continuou insistindo. Esse texto traz um grande ensinamento para nós em relação à oração. Nós precisamos continuar insistindo. Nós precisamos continuar insistindo no Senhor, sabendo que o Senhor escuta as orações, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor de fato quer o melhor para seus filhos, sabendo, e agora lendo aqui, que a graça de Deus lhe dará aquilo que você não merece, mas precisa. A graça de Deus lhe dará aquilo que você não merece, mas aquilo que você necessita. E é o poder de Deus que vai garantir isso. Último aprendizado aqui para nós. A intercessão pelo outro. Meus amados irmãos, eu chutaria que as nossas orações são 80% para nós. 80% para nós. Perceba que toda essa conversa, que orar é conversar com Deus, foi para o outro. Para o outro. Talvez essa seria uma das orações que mais a gente precisasse aprender, ou precisa aprender. Orar esquecendo do nosso umbigo, de todos os nossos problemas. Ai, nós temos problemas. Mas aqui mostra que outros tinham mais problemas que Abraão. E com certeza outras pessoas têm mais problemas que você. Eu sugiro que a gente termine esse culto orando. E hoje, não por nós mesmos. Mas que você pense em alguém nesse momento. Alguém que precisa ser alcançado pela graça do Senhor. Alguém que você lembra que estava mais firme na igreja e agora não está há um tempo. Alguém que você simplesmente se lembra, o Espírito Santo coloca na sua mente e você simplesmente precisa orar pela cura de alguém. Alguém da sua família que já conheceu o Senhor e hoje tem raiva do Senhor e está afastado. Ah, quantas pessoas nós temos conversado que dizem que foram machucadas e hoje tem raiva de igrejas, muitas vezes tem raiva de líderes e até de pastores. Nós vamos orar por esse alguém nesse momento. Coloque esse alguém diante do Senhor, faça a sua oração por um momento, agora, sem citar o seu nome. Vamos colocar agora algumas pessoas diante do Senhor e depois eu vou encerrar o culto com uma oração. Vamos orar ao Senhor.